Hoje eu vou trazer uma reflexão que nessa semana acabou me mostrando alguns pontos que eu já venho percebendo e tô numa jornada aí para melhorar essa minha questão de foco, de energia, escolher melhor onde eu coloco o meu maior ativo, que é o meu tempo. Então, eu venho há bastante tempo colocando energia e uma série de outras coisas em alguns pontos que podem não trazer tanto resultado, porque na grande maioria das vezes não depende só de mim, depende de várias outras pessoas. E essas 2 últimas semanas eu venho refletindo, porque sempre me considerei uma pessoa focada. Eu coloco alguma coisa que eu quero conquistar como objetivo, eu vou e faço o que for necessário para chegar lá. Mas no último mês eu venho fazendo um exercício para dizer mais não do que sim, fechar algumas portas. Eu vejo oportunidade em tantas coisas e acabo ficando numa armadilha de querer fazer tudo. E eu lembro, tem 3 anos, mais ou menos, 4 anos, eu recebi um conselho de um executivo, já muito experiente, já empreendeu muitos anos, já vendeu empresa, já teve altos cargos, já lidou ali com grandes nomes e pessoas realmente muito bem capacitadas. E quando eu fui trabalhar com ele, ele me falou o seguinte: John, acho que o seu maior defeito, o seu maior desafio vai ser ter foco. Ele falou isso para mim, na minha cabeça, no alto da minha arrogância e prepotência. Esse cara não sabe nada. Como assim, foco? Eu sou extremamente focado, extremamente obstinado a conquistar os objetivos. Como assim eu não vou ter foco? E aí, fiquei trabalhando nessa empresa com ele e tudo que ele me falou, os conselhos que ele me deu nos primeiros dias, aconteceram. Eu demorei para entender, aprender, ver que aquilo realmente era o problema e meu maior desafio. Eu achava que o meu desafio era vender, era construir marca, era conseguir ser um bom executivo, um bom empreendedor, mas não. O meu maior problema era realmente ter foco. Ele não estava duvidando da minha capacidade de execução. Hoje eu consegui desenvolver um bom racional para construir ideias e tirar essas ideias do papel, muito mais do que naquela época, obviamente. Mas naquele momento o que ele quis dizer é: coloque a sua energia e seu tempo em uma coisa, se aperfeiçoe nessa coisa. Porque não é só questão de capacidade, é questão de foco, de energia, de tempo, de maturação. E eu sempre considerei as coisas muito fáceis de serem feitas. E elas não são. Então você precisa realmente colocar muito tempo, energia, dinheiro, para que as coisas realmente aconteçam. Então eu venho já há um tempo dizendo alguns nãos. Confesso que é um exercício difícil para mim, porque eu vejo oportunidade, vejo inovação em várias áreas, mas estou me policiando para realmente ter foco. E eu vejo que naquela situação, se eu tivesse escutado, tivesse tido mais humildade para escutar e pelo menos pensar, e quando eu ouvi, aquilo nem fez parte de alguma reflexão minha, porque eu falei, pô, isso aí que ele tá me falando é um absurdo. Mas hoje, 4, 5 anos depois, eu vejo que tinha todo sentido, que é mais uma lição para mim e pode servir para você também. E tem um ponto muito importante que pode me diferenciar aí da grande maioria que vai estar assistindo. Por causa do meu perfil comportamental, hoje eu tenho capacidade de ter a ideia e conseguir tirá-la do papel, conseguir executar. Eu tenho ali um raciocínio lógico, e por causa do empreendedorismo também, eu consigo ver a estrutura e a arquitetura de uma forma mais fácil. Mas a grande maioria das pessoas, e provavelmente você que está escutando isso, não vai ter essa habilidade. Primeiro porque você nasce muitas vezes com isso, sua vivência, e eu tenho aí mais de 15 anos empreendendo, quebrando, errando, passando por desafios, então acabei desenvolvendo isso além
de resolver problemas no exército, das minhas formações, mas provavelmente você que está ouvindo, o ideal é que você realmente foque em uma coisa e tente colocar todo o seu tempo e energia naquilo. Eu sei que não é fácil falar não, mas é o que vai realmente mudar o jogo. E é um exercício. É difícil, você vai ficar meio constrangido, vai sentir aquele desconforto, mas depois você vai acostumando e as coisas vão ficando mais fáceis. Então, a grande maioria das pessoas, principalmente que estão ouvindo, elas têm muitas ideias, têm muita vontade de fazer, vê oportunidade também, mas elas não conseguem tirar do papel. E aí elas precisam de alguém para realmente executar, para tirar do papel, para organizar. Então hoje é muito difícil ter uma pessoa com o meu perfil. E eu demorei para entender isso, que é ter a ideia e conseguir executar. Isso é bom, porque dá uma liberdade, porém é uma linha muito tênue entre você querer fazer tudo. Era o meu caso. Nos últimos anos, eu tive vários micro sucessos e sócios e amigos que empreenderam até comigo em outras áreas. Hoje estão muito, muito, muito bem. E aí tem aquele dilema. Talvez ele só soubesse fazer aquilo, ou talvez ele só tivesse aquela habilidade. E as circunstâncias fizeram com que ele realmente focasse naquilo, porque aquela era a única solução, aquele era o único caminho. E no meu caso, como eu conseguia ver a oportunidade e eu tinha um grande problema que eu perdia a vontade depois que eu via que o progresso estava acontecendo. Então eu entendi também, e estudando, me aperfeiçoando, que eu era um cara muito bom em tirar um negócio do zero e ir para o 1, ou seja, na construção da empresa. Mas eu era um péssimo gestor e líder para tirar do 1 para o 10, por exemplo. E aí quando eu chegava no momento de tirar do 1 para o 10, eu perdia a vontade. Uma, porque eu não tinha habilidade, e porque eu tinha prazer em ver aquela construção inicial da ideia, do papel, do desenho, e ali os primeiros passos e os primeiros pontos de sucesso. E isso tudo é autoconhecimento, tudo isso é vivência, experiência. Então, falei tudo isso porque hoje é o que eu venho vivendo, essa transformação, esse exercício de falar mais não do que sim, de focar nas coisas que realmente dependem só de mim, e também para que esse exercício, essa reflexão sirva para você que às vezes tem muitas ideias, quer fazer muito, tem muita vontade, mas que acaba não tirando nada do papel, se frustra, fica patinando. Então, o que eu deixo de dica, orientação, baseada na minha experiência? Anote tudo que você tem vontade de fazer, todas as suas ideias, em um papel, pega um A4, uma sulfite e escreva todas as suas ideias, tudo que você quer realizar, tudo que você tem na sua cabeça. E vá fazendo uma por uma. Se você vê que você quer fazer mais uma do que a outra, pare o que você está fazendo e faça outra. Faça isso por uma semana, 2 semanas, até você entender qual realmente aquela sua lista é que você realmente quer fazer, e não é só, às vezes, fogo de palha, é uma motivação temporária. A partir do momento que você fez isso, aí sim, você vai riscar todas as outras e vai focar 100% nessa que você escolheu depois desse tempo. E aí é o exercício que eu venho falando, que eu estou fazendo recentemente. É falar não, é focar, é ter disciplina. A sua motivação vai ser cumprir e realizar aquilo que está naquela lista. Aquele único item que você sinalizou. E aí entra disciplina para você falar não, a disciplina para você focar naquilo. Isso é a parte comportamental, isso é a parte mais difícil que eu julgo. E agora entra na fase 2, que é você realmente ter a técnica para executar. E aí, você vai ter que pesquisar muito, estudar,
criar um plano de negócio, criar um plano de ação. Hoje, com inteligência artificial, é mais fácil do que antigamente. Antigamente eu penava para construir qualquer coisa. Hoje é muito simples. Então, depois que você fez esse exercício, você colocou lá tudo que você quer fazer e você escolheu, pega aquilo que você escolheu, aquela sua ideia, e trabalha com o ChatGPT. Se você não tem a versão paga, não tem problema. Usa a versão gratuita. Cria ali um raciocínio com a inteligência artificial. Faça as perguntas. O que você acha disso? Se você fizesse isso? Hoje é muito fácil você ter muita informação de qualidade. E aí você vai testando. E uma dica rápida aí. Quando você for trabalhar com a inteligência artificial, AI, não deixe o contexto aberto. Exemplo, faça uma pergunta aberta. Ah, me ajude, ou o que você acha dessa ideia? Primeiro, crie um contexto e oriente a inteligência artificial para que ela atue, por exemplo, como um conselheiro, como um empresário, e que ela seja dura e sincera. Porque senão, a inteligência artificial ela vai te dar a resposta que mais pode te agradar. E aí não faz sentido. Então esse é um ponto muito importante. Crie o contexto, oriente a IA e use ali aquela janela para ter mais insights. E aí é a execução. Aí a execução é tentar. Muitas vezes você não vai ter todas as informações. Inclusive ontem eu estava conversando com o Ernesto, numa reunião, e ele falou uma coisa que é o que eu acredito. A gente não vai ter todas as informações, a gente não vai saber, a gente não vai ter a técnica muitas vezes, mas começa, dá o primeiro passo. Você vai se achando no caminho, você vai se organizando. O importante é você não desistir e você ter a mentalidade de você vai errar, você vai precisar ajustar, corrige, aprende, analisa dados, analisa as métricas. E aí não tem como dar errado. Se não deu certo ainda, pode ser que você não chegou ainda ou não gastou tempo e energia suficiente. Então continue, vai ajustando, vai analisando os números. E se você entender que aquilo não faz sentido, você vai para próxima da sua lista e continua. É isso, mais foque. Isso está fazendo bastante a diferença nesse meu último mês. Eu estou conseguindo evoluir muitos projetos que estavam, entre aspas, parados, porque eu estava colocando muita energia em muita coisa. Estava relativamente desfocado. Então agora eu tenho muito claro o que eu preciso fazer, para quem eu preciso dizer não, para quem eu preciso dizer sim, e onde eu quero chegar e quando eu vou chegar. Então, espero que isso te ajude de alguma forma. Toda semana eu trago reflexões que eu abro a câmera e falo, sem corte, sem filtro, de experiências que eu vivi na prática como essa. Sem muita teoria. Tem outros vídeos no canal sobre técnica, sobre isso, sobre aquilo, mas esse é um vídeo que eu abro e falo com vocês de forma direta, papo reto, sem enrolação. É isso. Até o próximo. Grande abraço e fé na missão.